Enoque andou com Deus. Parte 2, dia 9 de outubro de 2023. Observe, sejam os tempos nunca tão ruins, e culpa dos próprios homens eles serem ruins também. Santidade eminente e comunhão íntima com Deus podem ser alcançadas no pior dos tempos. Enquanto aquela geração corria para a ruína, Enoque andava com Deus. Os motivos são: 1. Porque, por mais que os homens se tornem cada vez piores, o céu continua tão bom e generoso como sempre. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido pesado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fizeram separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vocês, que ele não vai ouvir. A porta de Deus ainda está aberta, embora a geração conspire para incomodá-la muito pouco por suprimento. Nosso Senhor nunca fechará a sua porta sobre seu povo, porque eles são poucos, mas ficará aberta enquanto houver alguém que tenha negócios em sua casa. Miqueias 2:7. Ó, vocês que são chamados à casa de Jacó, o Espírito do Senhor é constrangido. São estas suas obras? Minhas palavras não fazem bem para aquele que anda em retidão? 2. Porque aqueles que buscam o céu devem remar sempre contra a corrente, e se não o fizerem, serão chamados rio abaixo no melhor dos tempos. Pois, diz nosso Senhor, Mateus 11, versículo 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos o tomam por força. Se as pessoas exercerem o trono da graça e se colocarem resolutamente contra a doença epidêmica de seus dias, elas poderão se manter vivas no meio de uma tripulação morta, embora com muita dificuldade, como nosso Senhor observa, Apocalipse 3:4. Você tem alguns nomes, mesmo em Sardes, que não contaminaram suas vestes. 3. A maldade dos tempos permite que o povo de Deus estimule ainda mais o seu dever e ande próximo a Deus. A profanação e a formalidade daqueles com quem vivem e a desonra feita a Deus por meio disso devem ser como óleo para a chama de seu santo amor e zelo, como foi para Davi. Salmo 119, 126 e 127. É hora de você, Senhor, trabalhar, pois eles anularam a sua lei. Portanto, eu amo seus mandamentos acima do ouro, sim, acima do ouro fino. A perspectiva do que se deve ser o resultado de tal apostasia de uma geração também pode acelerá-los, mesmo quando alguém está mais preocupado em cuidar de sua própria segurança, que o resto da família esteja derrubando a casa sobre seus próprios ouvidos, como foi o caso de Noé, que, entre um povo muito perverso e abandonado, tinha esse caráter. Noé era um homem justo e perfeito em sua geração, e Noé andava com Deus. Gênesis 6:9. 4. Por último, porque como o Senhor se mostra mais preocupado com o bem-estar daqueles que mais se preocupam com sua honra, assim, quanto piores forem os tempos, aqueles que se apegarem a ele de perto podem esperar se sair melhor, como Noé também fez, quando o Senhor lhe disse: entre você e toda a sua casa na arca, pois eu vi justos diante de mim nesta geração. Gênesis 7:1. Moisés nunca teve uma manifestação mais gloriosa de Deus do que na época em que os israelitas caíram na idolatria do bezerro de ouro. E Deus estava prestes a destruir toda a nação, como você encontrará comparando o Êxodo 32:10 e os capítulos 33 e 34. 1. Aprenda que aqueles que não mantêm comunhão com Deus na vida e poder da religião, em tempos maus, estão na conta de Deus, unidos e embarcados com a geração de sua ira.
E sejam quem eles quiserem, eles sofrerão com o resto por isso, embora não mostrem suas mãos para as notórias abominações dos tempos em que vive. Aquele tempo que vasculharei Jerusalém com candeias e castigarei os homens que estão assentados em suas fezes, que dizem em seu coração: o Senhor não fará bem, nem fará mal. É uma palavra pesada que coloca hipócritas formais e miseráveis profanos no mesmo fundo. Salmo 125. Quanto aos que se desviam para os seus caminhos tortuosos, o Senhor os conduzirá com os que praticam a iniquidade. O mau exemplo com sua influência não desculpará as pessoas diante do Senhor. Embora não seja um conforto ir para o inferno com companhia, não pode haver segurança em seguir uma multidão para fazer o mal. O que? Os homens pensarão que porque a conspiração contra Deus e a santidade é forte, portanto, eles podem se juntar a ela. Que porque a piedade séria está passando pelo fogo, então eles podem dar um empurrão. Mas seremos para aqueles que dão um toque profano ao carro de Deus quando ele está parando. 3. Queixar-se do mal dos tempos, suspirar e retroceder na religião é uma queixa inútil, nem agradável a Deus, nem proveitosa para si mesmo, pois em nenhum momento a religião consiste em falar, mas em andar com Deus. E isso é apenas para nos condenarmos por nossos próprios meios. 4. Por último, sejamos exortados a estudar o poder e a realidade da religião nessa escolha de tempo. Aproximemos-nos tanto de Deus que vemos tanto se afastando dele. Como não queremos trazer a ira de Deus sobre nós mesmos, não nos juntemos a uma geração profana, nem continuemos em nossas borras como uma geração formal de coração morto, estranha ao poder da piedade. Considere aqui: 1. A vida santa de Enoque neste mundo. 2. Sua feliz mudança para um mundo melhor. Primeiro, consideremos a vida santa de Enoque neste mundo. Enoque andou com Deus. O Espírito de Deus faz uma observação especial sobre isso. É uma honra para Enoque que ele não tenha andado como os outros, segundo suas concupiscências. Sim, ele andou mais santo e próximo de Deus do que os outros homens bons daquela época. 1. Deus toma nota especial daqueles que são melhores quando os outros são piores. Gênesis 6:9. Vemos isso no exemplo de Noé no Velho Mundo e de Ló em Sodoma. Da mesma forma daqueles mencionados, Ezequiel 9:4, a respeito dos quais o Senhor disse: passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e coloque um sinal na testa dos homens que suspiram e clamam por todas as abominações que se façam no meio dela. E aqueles que tomaram conhecimento de Malaquias 3:16-17. Então os que temiam o Senhor, falei muitas vezes uns aos outros, e o Senhor ouviu e ouviu. E um livro de memória foi escrito diante dele, para aqueles que temiam ao Senhor e que se lembravam do seu nome. Amém. Tem continuação. Senhor, aumente cada dia mais, Senhor, o amor e o temor pela tua santa e divina palavra. Pai, eu venho lhe pedir, olha por Jerusalém, olha pelo teu povo, tenha misericórdia daquela nação que está cercada de inimigos. Deus, manifesta o teu poder, a tua graça e o teu amor no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.